Fala galera do canal André Carioca. Hoje eu tô aqui para fazer um review, levando em conta a questão de acessibilidade, óbvio, porque o foco aqui do canal é esse, de aplicativos de notícia. Qual é o melhor aplicativo de notícias atualmente? Bom, eu já vou adiantando que essa resposta eu não vou dar. eu testei vários aqui, tá? E eu vou falar um pouquinho, tá, de cada um deles, das características, e aí você vai ver o que se encaixa melhor para você, tá bom? Primeiramente, quando a gente vai falar em aplicativo de notícias, a gente precisa saber o seguinte: qual é o seu consumo de notícias? Como você consome notícias? Tá? Você é aquela pessoa que uma vez por dia, duas vezes por dia, abre o aplicativo de notícias para ver o que está acontecendo, se atualizou mais ou menos ali e pronto? Ou você é aquela pessoa que gosta de ficar acompanhando as notícias em tempo real, tá? Essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer. Por quê? Existem os dois tipos de aplicativo. Normalmente, os que te mandam notificação, você pode, evidentemente, te você pode desabilitar as notificações e olhar só quando você quiser saber das notícias. Não, nada te impede de fazer isso. Mas existem uma outra gama de aplicativos que são aqueles que eles trabalham um pouco mais com inteligência artificial. Como assim, André? Como assim, Carioca? Explica isso. O aplicativo ele vai com o tempo aprendendo o que você gosta de ler e ele manda para você notícias de acordo com os seus interesses, tá? Mas então, como é que funciona isso? Ele vai aprendendo. Conforme você interage com a notícia, conforme você lê, conforme você coloca que você quer mais receber mais notícias como aquela, quando você não quer, e aí ele vai aprendendo mais ou menos o seu uso. Dessa gama de aplicativos, eu vou falar dessas primeiro, tá? Porque são menos aplicativos. Dessa gama de aplicativos, tem dois que eu testei. O Google Notícias, o Flipboard e o Start da Microsoft. Tá? O Start da Microsoft é o antigo Microsoft News, que por sua vez é o antigo MSN Notícias. Tá? O Google Notícias, ele tem você até pode habilitar notificações, mas notificações vão ser meio que esporádicas, a não ser que aconteça algo muito importante e chegue alguma notícia que ele entenda que é do seu interesse. Se o seu consumo de notícias é esse aí, não tem problema nenhum, tá? Ele pode ser uma boa para você, tá? Eu acho até que ele é uma boa opção dos três, tá? O Google Notícias. O Flipboard também é assim e o Start também é assim, tá? Os três. Eles mandam notificação. O Flipboard, inclusive, de manhã ele até te manda lá, seu resumo de notícias está pronto. Que é onde ele fala que o resumo de notícias lá que está preparada para você está pronto. Inclusive, o Google Notícias também faz isso. O Google Notícias eu acho mais acessível e mais confortável de usar desses todos. Por quê? Porque você navega normalmente, você vai rolando ali, varrendo da direita para esquerda, da esquerda para direita, tá? E você vai vendo as notícias. Eles têm várias fontes, você tem como. Se tem uma fonte de notícias que você não gosta muito, você tem como marcar ele para não exibir mensagens daquela fonte,
né? Tem todo uma gama de configurações e de coisas que você possa fazer, tá? É bem legal o Google Notícias, sim. E ele é um pouquinho híbrido, porque você pode seguir fontes de notícias, tem uma aba lá seguindo onde ele mostra todas as fontes de notícia, né? Aí você tem lá G1, tem Globo.com, tem o UOL, todas as fontes de notícias mais ou menos conhecidas estão lá, né? Porque na verdade ele pega as notícias e filtra e manda para você. Ele manda para você. Ele filtra as notícias e manda para você. É uma forma de consumir notícias bem, pode ser bem interessante. Eu pedi um pouquinho de desculpa para minha voz porque eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, minha rinite está meio atacada, mas é isso. É... Tem a aba manchetes, que tem lá principais notícias, esporte, economia, enfim. E que você vai saber mais ou menos um aparato do que está acontecendo, um resumo de ciência e tecnologia do que está acontecendo sobre aqueles assuntos que você prefere, né? Esporte. E o mais legal é que, tipo assim, o Google Notícias você pode seguir tópicos. Ah, eu vou escolher lá Flamengo. Aí vai ter as opções lá, Flamengo time, Flamengo bairro, enfim. Então, algum assunto que te interessa, você pode seguir aquele assunto e eles vão mandando mensagens relacionadas àquele assunto para você. É uma forma dele aprender também, tá? O Flipboard é uma opção interessante também. Só que o Flipboard, ele tem menos assunto, menos anúncio quando você abre a notícia para ler. Isso é uma vantagem. Só que ele tem um problema. Eu, pelo menos, não gosto de aplicativos que eu tenha que ficar rolando a tela o tempo todo. Ou seja, o gesto de varrer não funciona continuamente. Então, para você ver mais notícias, você tem que ir lá com arrastar de baixo para cima no Android com dois dedos e no iOS com três dedos para ver mais notícias. Eu não gosto de aplicativo que funciona assim, porque você pode acabar perdendo alguma notícia, entendeu? Eu acho que assim, eu gosto de usar muito a exploração tátil quando se trata de ícones. Eu acho interessante na tela inicial você já saber, por exemplo, onde está o ícone do WhatsApp para você já dar dois toques nele e ele abrir. Mas quando se trata de lista de coisas, eu tenho a sensação que eu vou perder alguma coisa navegando assim. Eu particularmente não gosto. Mas ele funciona no formato de revista. E aí você vai escolhendo as revistas que você quer seguir, né? Aí você tem lá esporte, tecnologia, e você também pode criar as suas próprias revistas, onde você pode colocar alguns artigos que você acha interessante, e aí pessoas podem seguir a sua revista. É uma rede social de notícias, tá? Nenhum desses dois tem uma pegada muito de tempo real. Ah, tá acontecendo tal coisa agora, eu vou saber nesse aplicativo. Não. Mas você vai ter noção, você vai ter um filtro ali de ler as notícias que realmente te interessam, tá? O Google Notícias e o Flipboard. E o Start também, só que o Start ele é meio confuso na hora de você se logar e fazer realmente essa inteligência artificial trabalhar para você. No iOS a tela de login não é acessível, no Android eu nem achei, tá? Então fica um pouquinho complicado. Mas as notícias em si é bem fácil de navegar. Também tem pouco anúncio na, nas notícias normalmente quando você abre para ler. Nisso aí o Google Notícias você vai ver mais publicidade, tá? Isso aí é fato. Isso aí é fato. E tem algumas fontes, como por exemplo Estadão, o Globo, o Jornal Globo, que você tem o limite
10 reportagens por mês dessas fontes. Mas ele tem um negócio, o Google Notícias, que chama cobertura completa. Então ele pega aquela mesma notícia e começa a colocar de forma meio que cronológica tudo o que aconteceu e em reportagens de várias fontes diferentes. Então, quando você quer se aprofundar mais sobre um assunto, o Google Notícias tem isso. Os outros dois, né? Normalmente você não tem, mas você tem pouca. Eu não sei o acordo que eles têm lá, mas não tem esse negócio de você ter que pagar para ler nada. O Google Notícias também tem muita fonte gratuita, tá? Mas os outros dois eu não lembro de você ter que pagar para ler de nenhuma fonte ali. Não lembro. Agora, vamos aos aplicativos que te mandam notícia quase que em tempo real. App News da Jovem Pan. Tá, vou começar por ele. Cara, muita notificação se você habilitar a questão de notificação. Ah, mas você pode marcar as coisas que te interessam para ele só te mandar a notificação daqueles assuntos. Cara, não funciona direito não. Ele continua mandando muita coisa inútil, tá? Muita coisa que você não vai ler. Previsão do tempo em Goiânia quando você mora em São Paulo, tá? Coisas nesse sentido aí, nessa pegada. Entendeu? Não, é muita notificação. O celular apita o tempo todo. Porém, se você quiser desativar as notificações e quiser só ler os tópicos ali, ler alguma coisa, é um aplicativo bem acessível. Se é que você gosta da Jovem Pan como fonte de jornalismo, tá? Porque tem muito isso também. É você gostar de determinada fonte. Né? Eu testei tanto os que eu gosto como os que eu não gosto, tá? Vou citar aqui as fontes que eu gosto como as que eu não gosto, porque acho que não cabe, né? Que o foco aqui é o teste dos aplicativos, as preferências assim de notícias, preferências políticas, eu acho que não tem a ver. Mas enfim, o App News da Jovem Pan tem esse problema, tá? Você tem também o aplicativo do G1. O G1 ele manda notificações se você habilitar de notícias relevantes. Eu não acho ele tão maçante, tá? Não acho. No sentido de estar te perturbando toda hora. Não é um aplicativo que faz isso, tá? O aplicativo da UOL também é meio que nessa pegada. Ele manda tipo umas 2 ou 3 notificações por hora, né? Tem bastante publicidade, tanto em um quanto em outro, mas a gente consegue ler as notícias de forma acessível sem problemas. Só que o G1 ele tem um problema. Sabe aquele negócio de rolar a tela que eu não gosto? Tá? Você pode colocar alguns tópicos como favoritos, e se você fizer aquele gesto de mudar de página, tanto no Android como no iOS, ele muda entre os tópicos, tá? Notícias principais, ciência e tecnologia, enfim, né? Tem o GE, que é o ge.globo, que é mais na pegada de esporte, mas funciona quase que nem o GE, o G1, desculpa, normal. Talvez eu devesse ter falado dele na parte lá de aplicativos esportivos, mas ele também tem essa mesma pegada de ter hora que você tem que rolar a tela e para mim ele trava em algumas notícias, ele fecha na minha cara, não sei porquê, tá? Tem o aplicativo da UOL, que eu já estava falando dele. O aplicativo da UOL é bem tranquilo. O único problema do aplicativo da UOL, tem gente que não gosta desse tipo de aplicativo, é que ele é aquele tipo de aplicativo que é como se você estivesse na página da UOL. É uma página HTML encapsulada no aplicativo, tá? Ele não é maçante, você pode botar as notificações ali, ele te manda mais ou menos aí um apanhado quando as coisas forem acontecendo.
No máximo 2 ou 3 notificações aí por hora. Ele manda umas 15 notificações por dia no máximo aí, mas bem dividido, tá? Só com o que é realmente importante. Agora, notícia de esporte ele não te manda. Notícia de tópicos específicos ele não te manda, só aquelas notícias mesmo que são mais relevantes. A menos que a notícia de esporte seja algo assim muito relevante, como aquele acidente trágico lá do ônibus do Corinthians, estava voltando de Belo Horizonte aí no último sábado, né? Só coisas assim, né? Que ele manda. E ele não manda notícias de esporte. Lá no aplicativo você tem um menu, você pode escolher lá esporte, economia, política, mas notícias de esporte ele não te manda, a menos que seja relevante, mas você pode ir lá nos tópicos, ler as notícias normalmente, tá? Dos assuntos que te interessam. E você fica sabendo das coisas um pouquinho mais em tempo real, né? Não tem filtro, você vai ver tudo que for relevante ali, tudo que for notícia, você vai ver, mas é isso, né? R7, para quem gosta do estilo de jornalismo da Record, é uma boa pedida. Eu não curto. Falei que não ia falar sobre isso. Eu particularmente não curto esse tipo de jornalismo que dá muita ênfase à violência, embora ele esteja no cotidiano, mas a ficar vendo coisa direto de assalto, de crime, de. Não é muito a minha pegada, mas para quem gosta. Não que o jornalismo da Record, o aplicativo R7, só tenha isso, tá? As notícias relevantes que você acha no G1. Você pode habilitar notificações, ele vai te mandar notificações sobre, assim, tudo que estiver acontecendo. Inclusive, ele te pede acesso à localização para poder te mandar algumas coisas também mais regionalizadas. É um aplicativo bem interessante, bem leve. É um aplicativo bem. A publicidade não te incomoda muito na hora de ler, tá? Do UOL também não incomoda tanto, tá bom? Enfim. Aplicativo da Folha de São Paulo. Vai compensar para quem quer pagar o jornal, tá? Você quiser pagar a assinatura. Eu testei aqui por 3 meses, eu peguei uma promoção aí de R$ 1,90, eu testei. Mas é aquele tipo de aplicativo de interface web app. Tipo como se fosse uma página de internet no aplicativo. Eu sinceramente não curti. É possível utilizar, mas eu não curti porque pra gente que usa leitor de tela, quando você sai de uma notícia e tenta voltar, ele volta lá pro início da página que você tava, ele não volta pra notícia que você tava no foco. Eu não gostei muito. O aplicativo do Estadão, mesma pegada, porém para Android ele tem uma interface um pouco diferente. Ele é legal de se usar, mas ele também compensa mais para quem quer assinar o jornal, tá? R$ 9,90 lá é a assinatura lá por mês para você pegar só o digital, se você quiser. Vale a pena assinar? Assim, depende. De novo, você gosta dos colunistas do Estadão? Você quer ler algum conteúdo que só esteja lá? Porque vamos falar que é a real, tá? A notícia, quando ela é relevante, o UOL vai dar, a Folha vai dar, o G1 vai dar, o Estadão vai dar. Então, vai depender do veículo que você gosta de seguir. Então, se você gosta do Estadão, se você gosta do estilo de reportagem, eu acho que vale a pena sim você pagar os R$ 9,90 aí por mês e ter essa assinatura, tá? Se você puder, né?
Mas não é aquela coisa assim, eu vou ficar sem acesso a notícias se eu não pagar a Folha nem o Estadão. Não, não vai ficar. Vai ficar porque para ter acesso a notícias, saber o que aconteceu, o G1, o UOL vão todos dar a mesma notícia, tá? A questão é o estilo mesmo de jornalismo aí que vai pegar um pouquinho, né? Se você vai gostar ou não, correto? Então, esses aí foi. Eu cheguei a testar o Sky News também, que é só para Android, bem acessível também. Você pode seguir tópicos, mas ele também te dá assim muita informação, tá? Muita informação. Aí é aquilo. Se é aquele cara que quer tentar saber de tudo, ou tu quer tentar saber o que te interessa. Eu basicamente, tá? É, eu acho que o nível de informação hoje em dia, eu já fui mais nessa pegada de, nossa, eu quero saber de tudo, eu quero ir atrás de notícia o tempo todo, e aí eu não fazia mais nada da minha vida, porque toda hora tinha uma notícia, toda hora estava acontecendo alguma coisa nova, e aí eu já não assistia mais uma série, já não consumia mais algumas outras coisas que eu gostaria. Então eu já procuro hoje em dia mais as notícias que realmente me interessa saber, tá? Eu já não tenho mais essa pegada. Mas para quem quer, entendeu? Para quem gosta, é uma boa alternativa sim. Certo, gente? Bom, vou pedir para você aí se inscrever no canal, tá? Não esquece de dar like nesse vídeo, compartilha com quem você conhece, porque pode ajudar mais gente. E para concluir, no geral os aplicativos de notícias são acessíveis, tá? A grande maioria deles é. Eu acho que você não vai ter muito problema com isso. Só lembrando aqui uma coisa que eu esqueci de falar, que o UOL, G1, R7, UOL, G1, R7, deixa eu ver mais, Google Notícias, Flipboard e Start da Microsoft são aplicativos que você pode utilizar em todas as plataformas. E esses que dependem de você se logar, que são basicamente o Google Notícias, aquelas suas preferências, o Flipboard, o Start, vão estar em todos os dispositivos que a sua conta tiver logada. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode ir no site do Google Notícias, você pode usar no Android, você pode usar no iOS, logado com a tua conta, e da mesma forma vão estar lá suas preferências. G1 não depende exatamente de você se logar para ler, o UOL também não. Não tem essa questão de preferências, mas você pode também ler de qualquer lugar. Pode ir no site do G1, pode ir no site do UOL Notícias, e vai ter experiências também boas no que diz respeito ao conteúdo, tá? A acessibilidade no conteúdo. A única diferença é que o Start da Microsoft, quando você abre a notícia pelo celular, ele não sai do portal da Microsoft. A notícia fica exatamente ali dentro. No Google Notícias também não. Mas quando você vai acessar pelo computador, ele abre uma abinha com a notícia na fonte dela, ou seja, no site onde ela foi publicada, tá? Mas do contrário, você não vai ter nenhum problema não, ok? Você vai poder ler de qualquer lugar. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo e até a próxima.